Melina, é um prazer ter você no pré-congresso do Conalco. Eu adoro conversar com você sobre LW. É uma pessoa que eu aprendo demais, sempre nos grupos. Você foi uma das primeiras pessoas que eu tive uma conversa realmente assim, que começou a me abrir mais a mente para estudar outras coisas, ver outras coisas. Para quem não sabe, a Melina ela é moderadora de um dos grupos de BLW, ela dá workshop em BLW também em Londrina. Ela tem dois filhos super lindos, japinhas, que fazem BLW desde o início da introdução alimentar. E hoje a gente está aqui para bater um papo sobre experiências mesmo, experiências maternas, sair um pouquinho do livro, de regras, de pré-conceitos, enfim, e contar para vocês um pouquinho da experiência materna mesmo, de estar ali no dia a dia, fazendo e dando o primeiro gostinho do que vem por aí no canal. Então, Melina, se você É um quiser prazer. falar um pouquinho, se apresentar, fica à vontade. Tá. Bom, eu sou a Melina, a Aline já me apresentou bem, de uma forma que me deixou bem honrada. A Ah, gente sempre conversa muito por inbox, né? Sempre troca muita experiência. E BLW é uma paixão, embora eu não seja da área de saúde, eu sou uma mãe curiosa. Então, para fazer com os meus filhos, eu fui estudar. E só que aprendo muito mais com eles, e observando e trocando nos grupos. Então é um prazer conversar sobre esse tema, é um prazer conversar com a Aline. Eu aprendo muito com você, muito legal. mesmo. E é Vamos, uma vamos honra ver estar aqui. vamos ver seu rostinho também. Sair do É, bate-papo, né, do inbox e falar ao vivo. Legal, é Melina. verdade. Vamos lá, então. Vamos. Eu tenho algumas perguntas para você, e aí, do mesmo jeito que foi com a Thaís, uma coisa bem rápida mesmo, mas para a gente introduzir o assunto, deixar o pessoal curioso aí para conhecer mais sobre o BLW no Conalco. Dizer que quem já está inscrito já provavelmente recebeu a minha palestra no Emacom, eu mandei o link por e-mail. Quem ainda não recebeu ou não está inscrito, me manda um e-mail, se inscreve no site www.conalco.com.br, me manda um e-mail que eu faço questão de mandar o link da palestra para vocês também, para vocês saberem mais sobre o método em si. Hoje o que a gente vai conversar aqui é realmente sobre experiências, né, vivências É, mãe. maternas. Mães, nós. Vamos lá Verdade. então, Melina. Então, tirando um pouco toda a teoria, toda essa, né, a sigla em si, o conceito europeu, enfim, o que significa o BLW para você e para sua família? Bom, para mim, em resumo, o BLW é liberdade. Eu gosto só de situar, Aline, que a gente não começou a nossa viagem na alimentação complementar pelo BLW. Muita gente, acho que a maioria não sabe, mas eu comecei pela tradicional papinha. E a orientação ainda recebida era da papinha amassada e passada na peneira. E foi assim o primeiro contato nosso com esse universo, né? Mas nunca apaziguou meu coração. Não fazia muito sentido para gente que o Miguel não conseguisse ou não pudesse o que não fosse adequado para ele comer, sozinho ou pelo menos sentindo a comida. E foi bem aflitivo o nosso início. Era cheio de regras, era cheio de pode, de não pode, era cheio de medo. E era cheio de medo também de que isso significasse que ele ia desmamar, porque ele estava começando a comer. Então, nesse meio de causa de tudo isso, eu fui buscar ajuda nos grupos. Na época, eu participava mais num grupo chamado Maternidade Consciente. E lá eu vi a sigla pela primeira vez e fui ver. E me encantou, era a proposta de liberdade que trazia, sem rigidez de horário, sem um cardápio pré-estabelecido, sem um tem que fazer de determinada forma, né? Eu sempre tentei fazer as coisas respeitando aquilo que o Miguel, que a Alice mostrassem aptos a fazer. Então eu achei nesse primeiro momento que casava muito bem.
Então, o BLW para mim significa a liberdade na hora da refeição. E eu acho ele muito respeitoso com o tempo da criança. E foi assim, esse significado a gente tem muito presente até hoje. E ele se põe acima de toda a estruturação, assim mesmo, do método, né? É essa mensagem que a gente aplica do Baby LED aqui. Legal, meninas. Já respondeu algumas perguntas minhas. Ai, meu Deus. É muito legal mesmo, porque a gente sempre A quer gente saber vai assim, trocando, como é que então. surgiu, porque não é todo mundo que conhece, né? É uma coisa super nova, algumas pessoas chamam até de moda. Eu acho que é algo que vem crescendo desde 2008, a gente está em 2015, é algo que só vem crescendo nas redes sociais, a gente devia considerar mais como uma nova tendência do que uma moda, né? A gente precisa Uhum. estudar mais e ver isso como talvez uma tendência diferenciada e entender que ou a gente estuda e se aprofunda e vê realmente se é bom, se não é, o que tem para vir por aí, ou a gente vai ficar naquele velho discurso antigo, né, da cabeça branca, de que eu não gosto disso, eu não gosto e tenho raiva de quem faz. Então eu Então, rejeito, né? então eu rejeito. E isso, assim, nunca foi algo que eu concordei, nunca foi algo que eu fui a favor. Acho que desde que eu me formei em fonoaudiologia, que é uma área ainda também que precisa alcançar seu espaço dentro da área da saúde, eu sinto isso. A gente luta muito por muita coisa, né, para ser Uhum. reconhecido, para fazer valer o aprendizado e tudo que traz de positivo, né? E eu vejo o BLW nessa luta também, na luta de ser reconhecido como algo que é positivo e que não é regra, Você já né? conheceu nessa fase? Ou foi mais Não, com o Nick? não foi cônica, eu nunca tinha ouvido falar. E nunca tinha ouvido falar, e assim, muitas colegas fonoaudiólogas também não tinham ouvido falar. E eu Aham. acho, eu fico muito feliz de estar trazendo isso no Conalco, de estar podendo dividir esse espaço com as colegas fonoaudiólogas e trazer isso à tona para a fonoaudiologia, porque é um espaço enorme que a gente tem para estudar e a gente tem que começar a aparecer aí também. Tem muita coisa que está muito superficial e que eu adoraria ver vários colegas minhas estudando melhor. Mas eu acho que o BLW vem nesse contexto também, de sacudir um pouco a poeira, sabe? Tirar Uhum. conceitos e paradigmas que foram sendo criados ao longo de mais de anos e trazer isso de É. tona à volta para a gente rediscutir, né? Então, É. muito, muito Ele bacana. levanta, ele levanta vários problemas, né, na imagem que a gente tem de alimentação. E a gente só vai para frente quando duvida, Quando porque aí você duvida, busca resposta, né? É exatamente, interessante esse exatamente. potencial todo para se explorar a partir da problematização, né? Legal, menina. E falando então de protocolo, né, muita gente às vezes fica um pouco com o pé atrás com o BLW porque acaba se sentindo um pouco pressionado, né, com um protocolo a ser seguido assim do BLW. Você, você acha que o BLW ele pode ser abordado de uma forma eu posso eu tenho que fazer um BLW estrito. O que significa isso? O protocolo ele existe todos os dias, em todas as refeições. Como que eu encaro isso? Assim, como que eu encaro o BLW? Como é o que você mesmo disse, assim, né? O BLW ele traz liberdade. Como que essa liberdade vem atuando no dia a dia, assim, sabe? Não sei se deu para Então eu vou entender muito bem a minha falar pergunta. assim, não como instrutora, não como moderadora, vamos falar como mães, Tá. então, como uma troca, né? Eu tenho essa repartição muito clara. Existe a proposta, existe a estrutura. Ele se fixa em algumas premissas e eu acho essas premissas fundamentais para que a gente entenda como ele funciona, para que a gente consiga imaginar o que ele tem a oferecer e também para que tenha segurança alimentar. A partir disso, a família vai aplicar conforme a sua dinâmica. Então, a minha dinâmica permitiu que com o Miguel
não tivesse praticamente nenhuma interferência na alimentação dele. Então, a partir do momento em que nós optamos que ele comesse sozinho, que ele controlasse, conduzisse, as raríssimas interferências que nós fizemos foram em situações muito excepcionais. Então, foi uma situação em que ele estava doente e a alta dele, médica, estava condicionada a ele comer, porque ele estava internado. Isso evidenciava assim, para a gente um desconhecimento da equipe de saúde a respeito da necessidade realmente dele consumir aquele sólido em que ele mamava, né? Mas, enfim, era alta, estava condicionada a isso. Naquele momento, eu não ia brigar com ninguém. Uhum. Eu dei a comida para ele. Então, as interferências com ele eram, assim, situações muito pontuais. Com a Alice, ela demonstrou interesse mais cedo pela comida, ela sempre foi mais proativa para controlar a própria alimentação, escolher as coisas, mas ela ficou cuidadora porque eu voltei a trabalhar. E eu sei que a minha cuidadora nem sempre tinha paciência ou se sentia segura com algumas coisas. Então, eu precisei fazer algumas escolhas pela Alice. Fazer escolhas referente ao que ela ia comer na minha ausência, para que a cuidadora se sentisse segura. Então, a liberdade dela percebe que foi uma liberdade não 100%, né? Porque ela não comia tudo que viesse na cabecinha dela. E eu soube de algumas situações em que ela foi alimentada de forma passiva pela cuidadora. E eu jamais vou encrencar com ela, porque os cuidados que ela oferece para minha filha estão muito acima de qualquer outra coisa. E aí, como instrutora, a gente sempre frisa que a segurança alimentar da criança também depende de como o cuidador se sente seguro para oferecer. Então, eu não posso impor para ninguém algumas coisas, né? E aí, não sei se eu consegui responder. Eu penso que a gente precisa saber, sim, como ele funciona. Precisa saber a proposta, mas a gente precisa respeitar as dinâmicas das famílias. Exatamente. Não existe nenhuma regra que entre na casa de alguém que se sobrepõe ao contexto familiar. Eu acredito que foi exatamente como eu sinto, verdade. Não, eu sinto exatamente igual. Eu comecei, eu conheci você falando sobre isso, né? A gente começou a conversar sobre oferecer ou não, passivo ou ativo, e a questão de você, da introdução alimentar ser um processo, né? Não é algo pontual. Não é algo que eu falo é ou não é. Isso. Né? Então eu tenho milhares de situações. Eu uma vez escrevi no blog sobre o processo de introdução alimentar do meu filho e falando que era a saga das imperfeições, né? E eu lembrava muito das minhas épocas de terapia, que eu entrava na sala com tudo planejado. Eu tinha um planejamento terapêutico que eu tinha feito um dia anterior, passado horas lá, pesquisando, vendo qual atividade eu ia fazer, e aí eu entrava na sala e nada dava certo, nada, a criança não queria fazer nada, e aí eu tinha que me readaptar totalmente à situação, e uma criança é isso, né, a criança ela não necessariamente, não é porque você escolheu isso que ela vai escolher também, né, eu acho que a partir do momento que você deixa à disposição uma alimentação saudável, balanceada, você traz para sua casa alimentação e saúde, a partir daí, como a criança vai receber isso, vai depender muito mais da própria criança do que você mesmo, né? E eu acho que daí que surgiu a propagação, assim, da alimentação participativa, eu acho que mais nessa angústia, porque isso não é algo que eu sentia só meu, né? Assim, não sentia só que eu pensava isso. Eu via muitas mães super, assim, maravilhadas com o BLW, se beneficiando do BLW dentro de casa, com a introdução alimentar do bebê, mas que ao mesmo tempo não tinham condição, como você própria falou, sabe? Tinha que deixar com o cuidador, tinha que ir para creche e não tinha como. Hora ou outra o bebê ia ser alimentado passivamente, e eu concordo absolutamente que a segurança alimentar é acima de tudo. Eu não concordo muito quando dizem, mas tal fulano não quis fazer. Se ele não quis fazer e ele teve coragem de falar pra você, não, eu não quero fazer, eu acho que você tem que se sentir abençoada, sabe? Tem que... Pela sinceridade, pela né? sinceridade. Porque a segurança é acima de tudo. Você tem que estar muito bem segura e consciente do que
do que você está fazendo, do que, né? E assim, o Uhum, bebê tá arriscado a engasgar e a pessoa tem que ter segurança para passar tranquilidade nessa hora, uhum. e saber o que fazer. Mas enfim, muito legal. É, Essa eu troca penso de que a experiências segurança assim é. também, Pode falar, eu querida. penso um pouquinho assim também, Aline, que a segurança do cuidador nem é só esse evento do engasgo ou tal, mas como é novo, como se fosse quase uma contracultura, né? Porque veio nessa maré de questionar a outra alimentação, ele pode não saber, não se sentir seguro ou assim, não se sentir capaz. Né? Uhum. Então, eu sei oferecer bem alimento para uma criança de determinada forma. Às vezes, só dele pensar na mudança do formato, ele pode se perder. Então, tem a ver também com a insegurança pessoal por desconhecer o novo. Porque E, envolve um certo controle de frustração também, né? De você conseguir claro, claro, entender o que é que o ideal para você não é o ideal para o bebê, né? Não necessariamente é. vocês têm essa mesma percepção, da percepção da quantidade. E é E frustrante fica para assim, muita então, gente. sempre exatamente. Então, a gente trabalha quando vai moderar, quando vai falar sobre, instruir sobre, a gente trabalha com o BLW real, entre aspas, aquele que foi proposto de determinada forma. E as famílias vão ter o BLW possível. Uhum. Eu acho importante a gente se acalmar nesse sentido. Um dia de cada vez, uma criança diferente da outra, uma família diferente da outra, e respeitar essas dinâmicas é muito importante, né? É muito importante. Eu respeito a minha própria dinâmica, É isso aí. que foi diferente com dois filhos tentando fazer a E mesma cada proposta, um, né? né? E se vier um terceirinho, pode ter certeza que vai ser diferente Vai ser também. diferente. Legal. E, Melina, quais que foram suas maiores dificuldades, assim, com o método? Teve alguma que você Tá. lembra? Também foram diferentes com cada filha. A minha maior dificuldade com o Miguel, há quase 3 anos, foi a aceitação pelas outras pessoas. Sujeira e tudo mais é uma dificuldade que tem mais a ver com a nossa disponibilidade de limpar ou não, né? Aham. Isso você supera. Mas eu penso que a aceitação, pelo menos para mim, foi a maior dificuldade no início. Porque eu queria que as pessoas aceitassem. Era importante para mim que minha sogra, que minha mãe gostassem do que eu estava fazendo. Eu era mãe de primeira viagem e elas validarem aquilo para mim era importante. E houve muito estranhamento, Aham. mais até da parte da minha família do que da família do meu esposo. Mas quando eu tive a aceitação das minhas avós, porque elas deixavam os filhos comerem sozinhos, sem saber que isso existia já, enfim, porque para elas era assim que devia fazer. Então meu coração se acalmou, o coração do meu esposo se acalmou e a gente seguiu. Com a Alice, já estava todo mundo calejado, ninguém nem esperava que fosse ser diferente, né? Então ficavam só esperando para ver o dia que iam ver ela segurando o brócolis e colocando o brócolis para dentro e tudo Legal. mais. Mas com a Alice, a minha dificuldade foi em aceitar que ela não gostava de pôr a mão na comida. A Alice nunca gostou de comer comida com a mão. Como ela tem o irmão mais velho e ela é muito observadora, desde os 7 meses ela demonstrou interesse no bendito do talher. E ela ainda não tem total coordenação para usar sozinha. E eu, às vezes, eu olho e falo, é mais fácil se você fizer desse jeito, né? Quando eu vinha, eu estava tentando controlar a alimentação dela para ela comer sozinha. Entendi. E ela queria ser auxiliada no início a segurar os talheres e agora ela quer comer tudo sozinha com seus talherzinhos porque ela tem nojo de pôr a mão na comida. Engraçado que é uma coisa boba, mas isso mexeu comigo. Eu Aham. não consegui postar um quinto das fotos dela em relação ao que eu postava do Miguel, assim, comendo engraçadinho, fazendo sujeira, e aquela coisa arada que a gente se orgulha e gosta, porque ela não correspondeu a essa expectativa, né? Então, Ai, foi que assim. E o que que você teve é de uma delícia desafio ouvir com o Nick? essas coisas, né? É uma delícia ouvir esse depoimento. Eu acho que o mais difícil pra mim foi quando ele começou a jogar no chão de propósito, assim, sabe? Que é mais ou menos uns 9 meses, eles começam a ter esse intuito de ver a consequência, né? Eles jogam e ficam olhando pra ver onde caiu.
né? Não, porque no Verdade. começo, assim, eles jogam porque eles são estabanados, não tem coordenação motora, isso é putz, super legal, tal. Quando ele começou a jogar pra ver onde ia cair, assim, sabe? Eu punha na frente dele, eu tinha que Ai, fazer o Jesus. triplo de comida, assim. Eu colocava na frente dele, ele pegava, olhava pra mim e jogava. E aí ele caía do cadeirão e ficava olhando a comida no chão. Isso pra mim me angustiou muito. E foi nesse momento que eu abandonei o BLW exclusivo, assim, e eu comecei a oferecer grande parte. Passou essa fase, ele voltou a comer sozinho. Hoje eu ofereço, ele come sozinho, é muito, vai do dia que ele tá melhor ou não, do dia que eu tô bem ou não. A gente se entende Uhum. muito bem. Eu acho que o que eu mais gosto, o que eu sempre adorei foi o estabelecimento de uma comunicação legal entre o Nossa, cuidador e muito o bebê, legal. sabe? De você entender muito bem, assim, o que ele quer, o que ele não quer, se ele tá afim, se não tá. Nem se eu quisesse forçar eu não conseguiria, assim, porque ele é, ele é muito, ele tem muita autonomia nesse sentido, sabe? De que se eu não, Uhum. se você, eu não vou comer, não tem nada que você faça que eu vá comer, sabe? E E eu nem acho, comeu diferente do que ele quis, né? exato. E assim Também a como gente não você, consegue assim, impor. no começo eu comecei pensando no BLW mesmo. Mas eu conversei com muitas pessoas e muita gente tinha me falado, não, eu faço mesclada, eu ofereço papinha também. E eu tentei oferecer no começo, porque eu tinha um preconceito em relação à quantidade de alimento que eu estava ingerindo. Hoje eu tenho uma opinião diferente. No segundo filho, eu acho que eu não tentaria papinha, eu tentaria logo de início. Acho que é a fase em que eles ainda têm mais reserva e estão mais aptos a desenvolver todas as habilidades motoras, sabe? Então, não vejo por que aos 6 meses você tem que introduzir esse alimento de qualquer jeito. Enfim. Uhum. Mas no começo ele não aceitou a colher de nenhum. Não queria, não queria. Assim, eu fui pro BLW totalmente exclusivo porque ele não comia carne. Se eu quisesse dar, oferecer, ele não ia comer de jeito nenhum. E até hoje, assim, tem refeições que hoje mesmo foi assim, sabe? Eu tentei, do jeito que eu sempre faço, oferecer um pouquinho e ajudar. Não, não quis, não. Ele fecha a boca, olha pra mim, pega e coloca na boca, sabe? Com a mão dele. Então, e eu acho a gente é uma troca muito gostosa, assim, é a comunicação Uhum. acima de tudo. Eu acho que isso é o que eu mais gosto mesmo. E a maior dificuldade foi É, essa. A maior dificuldade, eu acho, que é manter a casa limpa. Essa é a maior é. dificuldade. Não dá para negar que não é um mar de rosas nesse ponto, né? Mas vale super a pena, Suja assim, pra caramba. suja, mas vale muito a pena, assim, eu vejo o desenvolvimento dele, assim, eu não tenho dúvida que foi a escolha certa, o jeito que ele, a relação que ele tem com os alimentos, a autonomia e, assim, é realmente isso, a liberdade que a gente tem, em qualquer lugar que a gente vai, ele come qualquer coisa, sabe? Eu posso ir num restaurante que eu sei que ele vai conseguir comer o que tem lá. Já fiquei parada no aeroporto, meu voo foi cancelado, a gente teve que dormir Nossa. no hotel e ele super, sabe? Eu nem um pouco preocupada se tinha papinha, se não tinha. Ele, meu, tendo uns Vai comer o legumes que e tiver, marca, né? ele come de tudo. Então essa liberdade é E a demais. liberdade no início, que é a época que a gente mais fica encanada, É, é a liberdade que vem o BLW foca muito na confiança com a amamentação, né? Então é exato. bem comum mães em BLW até 6, 7 meses, saiu de casa, esqueci de levar a refeição, fui para um lugar que não tem que comer, mete no peito, dá uma mamar, a criança está bem. Eu acho que isso também é impagável, assim, É, porque mantém a sua confiança de que a amamentação é importante, de que não precisa haver troca, de que um esquecimento não vai determinar como vai ser a alimentação para sempre, né? Que você pode curtir um pouco mais esses momentos ainda com a criança. isso é muito Então, gostoso nesse ponto, mesmo. eu lembro com carinho É, disso. é, essa consciência tranquila, né? Eu concordo plenamente com você. E, Melina, pra gente finalizar, não ficar muito comprida nosso bate-papo, eu tô Sim. adorando, eu ficaria aqui mais horas conversando com você, que eu adoro. Mas, se você fosse dar uma orientação geral, assim, o que que você falaria para uma mãe que
tá ouvindo a gente agora, assistiu a palestra e que tá pensando, puxa, eu quero fazer isso com meu filho. Uhum. Eu, eu digo assim que começar o BLW é mais fácil do que manter. Então, eu vou encontrar ainda nos grupos, ou em alguma oficina, ou na vida, muita mãe que vai começar o BLW. Mas se você não desconstruir a alimentação tradicional de dentro de você, com quantidade, com regra do que a criança tem que comer, com regra do que ela nunca pode comer, enfim. Se você só transpor aquilo que você acredita da alimentação tradicional para o BLW, você vai se frustrar. E BLW não vai se estabelecer. Então, o começo é o mais fácil. Parece que é o mais difícil, mas não é. Então, se abra, controle a sua expectativa. Assim, o Gonzalez falou uma coisa no Menino Me Come que me marca, sabe? A inapetência, a recusa é um desequilíbrio entre a vontade da criança e a expectativa dos pais. Então, o sucesso do BLW fica em contermos a nossa frustração, porque para o bebê tá tudo certo. Uhum. Ele está fazendo o que ele sempre fez, ele sempre comeu em livre, ele continua dessa forma assim. Então eu quero ver depois a gente junto, caminhando lado a lado para manter o BLW. É isso É a aí. mensagem que eu queria passar. Ai, adorei, Melina, adorei bater papo com Eu você. também gostei muito. Eu espero que a gente tenha muitas outras oportunidades como essa, porque são muito enriquecedoras. A gente ainda tem muito que estudar, mas não tem nada que faça a gente aprender mais do que a vivência. E Obrigada. eu queria deixar o convite também. O meu recado para as mamães é que elas assistam o Conalco, que está cheio de novidades sobre o Sim! BLW. Tem muita informação legal. A Melina vai dar uma aula que que é sobre as experiências maternas, sobre experiências dela e vivências de outras mães que ela tem contato também. Tá super bacana. A gente tem um dia inteiro só de BLW, que é na sexta-feira. Então fiquem atentos à programação. Deixa eu ver se eu consigo me colocar aqui. Aê. Então fiquem atentos à programação. Obrigada por terem assistido. Melina, muito obrigada, viu? Para se inscrever, é só ir no Obrigada pelo site convite, Aline. www.conalco.com.br. Um beijo, pessoal. Um beijo, Aline. Obrigada pelo convite, adorei. Valeu, Melina. Tchau, tchau.